A palavra de Deus diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento cessou e ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, que a Tua palavra essa noite fale ao nosso coração, Senhor. Fale e supra as nossas necessidades espirituais. Que o Senhor possa falar a cada um de nós e nós estejamos aqui abertos a ouvir aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração, para mudar a nossa vida, Pai, para quebrar a dureza dos nossos corações, que a Tua palavra possa esta noite realizar essa obra em nossas vidas. E eu, Senhor, coloco minha vida em Tuas mãos, pedindo a unção do Espírito Santo, para que o Senhor possa me usar poderosamente esta noite, para ministrar Tua palavra, e esta palavra quebre as barreiras de entendimento, toda distração, tudo aquilo que quer nos impedir de receber aquilo que o Senhor preparou para nós essa noite. Caia por terra agora, Senhor, para que nós possamos dar ouvidos à Tua voz e dirigir a nossa vida de acordo com a Tua palavra. É a oração que eu faço com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, o texto que a gente acabou de ler, já no finalzinho, no versículo 52, diz que os discípulos não haviam compreendido o milagre dos pães. A referência feita aqui é ao milagre que Jesus operara antes deste episódio que nós lemos. O próprio capítulo 6 do Evangelho segundo Marcos, ele narra essa multiplicação de pães, que foi algo maravilhoso, extraordinário que Jesus fez, e é descrito aqui no capítulo 6. Mas os próprios discípulos que presenciaram, que vivenciaram aquele momento tão maravilhoso, não compreenderam de fato o que estava ali se passando. E o texto do capítulo 6, ele tem muitas lições para nós. Jesus queria ensinar aos seus discípulos. Veja, as coisas que Jesus faz têm sempre um propósito. Nada é feito por acaso, irmãos. Então, em tudo que o Senhor fez e continua fazendo, Ele tem um propósito. E o principal deles é nos ensinar. E é preciso que haja compreensão daquilo que acontece. É triste quando nós passamos pela vida e não compreendemos as coisas. Não entendemos aquilo que Deus quer nos dizer. E os discípulos aqui estavam também atônitos, porque desde que aconteceu o milagre dos pães, eles também não entendiam, não compreendiam o que o Senhor queria ensinar. E Jesus queria ensinar muitas coisas para eles. O episódio da multiplicação de pães descritos aqui no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, irmãos, é um livro de instruções de Jesus. Eu já preguei algumas vezes sobre esse texto e há muita coisa aqui que Jesus quer ensinar para os seus discípulos. E hoje os discípulos somos nós, não é? Então eu creio que nós também podemos aprender com um texto como estes. Veja o que diz o versículo 37 do capítulo 6. Diz assim: porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer?
Veja, eles estavam surpresos com a palavra de Jesus. Apresentou-se a multidão diante deles, que já correu atrás deles, eles estavam procurando um lugar reservado, à parte, para descansar, mas o texto diz que a multidão se adiantou e chegou diante deles. E Jesus percebeu a necessidade e quis resolver o problema, mas na hora de resolver o problema, ele dá essa palavra aqui do versículo 37. Ele vira para os discípulos e diz: vocês é que vão dar de comer a essa multidão. Nessa hora a cabeça dos discípulos foi a mil, não é? Eles ficaram completamente sem entender como vamos alimentar essa multidão, como é que vamos resolver isso? E racionalmente logo pensaram: bom, vamos então vamos comprar alguma coisa para dar de comer? Será que conseguimos? Porque 200 denários de pão seria suficiente? E isso é algo, parece que inatingível. Eles não sabiam então como lidar com aquela situação, mas Jesus mandou que eles dessem de comer à multidão. Qual o significado dessa ordem? O próprio texto diz que eles não entenderam, mas hoje nós podemos entender, irmãos. O que Jesus queria mostrar para os discípulos e também para nós é que nós somos participantes da obra de Deus. Nós não somos espectadores da obra, entende? Os discípulos não estavam ali como meros espectadores para ver simplesmente os milagres que Jesus fazia. Jesus queria que cada um deles fosse um participante daquilo, fosse um instrumento de Deus na ação de Deus, entende? E eu creio que esse mesmo princípio ainda hoje é válido. Nós não somos espectadores. Eu muitas vezes digo aqui na igreja: você não veio assistir um culto, você veio cultuar. Isso dá a ideia de que você é um participante, não um espectador do que está acontecendo. E Jesus sempre enfatizou essa necessidade. Discípulos não são espectadores que ficam só assistindo, mas são atuantes. Por isso, embora conhecendo a limitação de cada um deles e sabendo que eles não teriam como alimentar a multidão, mas ele diz isso meio que para provocar uma reação, para provocar uma conscientização. Embora eu possa não ter condições de fazer alguma coisa, eu tenho que ser consciente que me cabe fazer. Eu tenho que ser consciente do dever que eu tenho para com Deus. Embora eu possa achar que é impossível que eu consiga realizar sozinho alguma coisa, mas o dever eu tenho que ter esta consciência. E aí, quando eu tenho a consciência, aí sim o milagre acontece. Porque as nossas impossibilidades não são impossibilidades para Deus, mas Ele quer ver a disposição de cada um de nós de se colocar e de ser este instrumento que Deus quer usar. E esta foi a razão de Jesus dizer a eles: deles vós mesmos de comer. E veja o que acontece no desenrolar do milagre. Depois que os pães e peixes são multiplicados, depois que cada um daqueles homens participa daquela distribuição, o texto bíblico diz no versículo 43, leia: e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Veja, eles além de participar, ainda recebem de volta uma colheita, vamos dizer assim, maravilhosa, não é? 12 cestos cheios. Quantos eram os discípulos, irmãos? Os apóstolos? 12. E são 12 os cestos que eles recolhem. Isso não é por acaso. Isso não é coincidência matemática, isso é propósito de Deus. Deus queria também mostrar para eles que esse envolvimento na obra também traz suas recompensas. Embora não seja pela recompensa que a gente participa, mas Jesus queria mostrar que essa participação certamente incluía uma recompensa da parte de Deus. E cada um deles recolhe um cesto cheio. Há um simbolismo nisso para cada um, e isto se estende a nós que hoje temos conhecimento do texto. Saber que devemos ser participantes e não espectadores, e saber também que há certamente uma recompensa para aquele que se envolve, irmãos, para aquele que não fica apenas olhando, mas que põe a mão na massa, que faz, que se coloca. Há uma recompensa certamente, e essa recompensa vem de Deus. Mas, pelo que diz o final do texto que a gente leu,
os discípulos ainda não tinham àquela altura entendido completamente o que significou aquele milagre feito por Jesus. Mas, como se não bastasse, Jesus ainda tinha uma outra lição para passar para eles. E como hoje somos nós os discípulos de Jesus, eu creio que essa lição também é para nós. Jesus ainda quer nos ensinar algumas coisas. Mal a gente entendeu alguma coisa, mas Ele ainda quer mais nos ensinar. E isso o Senhor está sempre disposto a fazer. Ele está sempre disposto a continuar nos ensinando. Apesar das nossas limitações, às vezes até para entender. Mas o Senhor nunca deixa de nos ensinar. E o texto seguiu, as coisas aconteceram, até chegarmos ao momento do texto que começamos a ler, no versículo 45. Versículo 45 diz assim: logo a seguir, ou seja, logo depois do milagre dos pães e dos peixes, logo depois que eles recolheram os cestos, logo depois de tudo que foi narrado antes, o texto diz: compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Vamos imaginar a cena. Acabaram de distribuir os pães, acabaram de recolher os cestos cheios, estavam todos extremamente satisfeitos com o banquete que receberam do Senhor. Jesus, então, compeliu os seus discípulos. Você tem uma ideia do que é essa palavra? Compelir alguém a fazer alguma coisa não é muito bem assim sugerir, né? Compelir é um pouquinho diferente de sugerir, não é não? Quando você vai compelir, você vai meio que forçar. Você vai meio que obrigar. Você não vai simplesmente, que tal vocês entrarem aí no barco, irem dar um passeio enquanto eu fico aqui? Não, ele compeliu. Então eles entraram naquele barco meio que à força, ordenados por Jesus. E o texto diz que enquanto eles entraram no barco para atravessar o lago da Galileia, o mar da Galileia, que na verdade é um lago, eles chegariam ao outro lado e Jesus ficou ali, despedindo as multidões, dizendo: gente, tá bom, todo mundo está satisfeito, agora vamos para casa e tal, vão com Deus, Deus abençoe, bênção apostólica, aquela coisa, né? Estavam ali, nesse momento, fazendo desse jeito. E aí, aonde está a lição para nós, irmãos? Aonde está o aprendizado, aquilo que Jesus quer nos ensinar? Obriga seus discípulos a entrarem no barco e irem mar afora, sozinhos, sem ele. Ele ficou aonde? Na praia. Fazendo o quê? Despedindo as multidões. Mas os discípulos foram compelidos, ou seja, foram obrigados a entrar no barco sozinhos. Ah, irmãos, isso é uma escola de Deus, não é, irmãos? É uma escola do Senhor, é um aprendizado de Deus. Ele diz: vocês vão entrar aí sozinhos e vocês vão lá para o outro lado, para a cidade de Betsaida. Há um momento em que o Senhor quer que a gente aprenda a andar com as nossas próprias pernas. E isso é um princípio que nós deveríamos adotar para toda a nossa vida, inclusive para com os nossos filhos, né? Você conhece a história da águia, né? Do filhotinho de águia, como é que ele aprende a voar, né? Já leram essas coisas, né? Como é que isso acontece? Não é voando nas costas do pai, não. É sendo largado mesmo para aprender na marra, né? Então, às vezes, é necessário que isso aconteça também. E nesse momento, Jesus os obrigou. Por que os obrigou? Porque, naturalmente, alguns argumentos vieram na hora. Não, Senhor, vai com a gente não vai sozinho, não. Que é isso? A gente, se não for, a gente não vai, aquela coisa, né, e tal. Ele: não quer saber, não. Entra aí no barco, cala a boca, né? Pronto, chega. Você imagina Jesus falando assim? Não tem dificuldade, né? Mas é o que o texto está dizendo. Compelir não é sugerir, não é dizer: vocês não querem, não, é mandar mesmo. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Então, eles são obrigados a entrar naquele barco e começar a atravessar o mar da Galileia para o outro lado. Jesus estava, na verdade, querendo ensinar alguma coisa para eles. Estava querendo preparar aquelas pessoas, aqueles discípulos, a enfrentar dificuldades sem ele, sem pelo menos a sua presença física. Entende isso? Jesus fisicamente não estaria presente naquele barco. Como hoje, mais ou menos como hoje.
Nós somos discípulos de Jesus? Mas somos e precisamos e temos que enfrentar as nossas dificuldades. E teoricamente estamos sozinhos, porque a presença física de Jesus não se faz notar ao nosso lado. Amanhã, como eu disse, você tem lutas para enfrentar e você vai sozinho enfrentá-las, porque você não verá a presença física de Jesus ao teu lado. E Jesus estava querendo preparar aqueles discípulos, porque em algum tempo mais adiante a sua presença física seria retirada. E aí eles precisam aprender a andar com as próprias pernas. Precisam aprender a cortar esse cordão umbilical de dependência. Então Jesus, ao compeli-los a entrar naquele barco e fazer isso, estava na verdade treinando aqueles homens para enfrentar dificuldades sem a sua presença, não é? Então veja, é muito bom a gente estar com Jesus, é muito bom estar perto dele na igreja, estar com os irmãos, estar nos louvores, né? Só que a Bíblia diz que Jesus nos enviou para estar no mundo. Hoje na igreja passamos um dia muito agradável, tivemos culto pela manhã, tivemos almoço na cantina, tivemos reunião pela tarde, um dia maravilhoso, estamos com os irmãos, estamos num ambiente de segurança, de alegria e paz, não é? Maravilha isso. Só que o Senhor nos enviou para estar no mundo. O Senhor nos enviou para que a gente dê fruto lá no mundo, não apenas dentro da igreja, não é? E na igreja há esse ambiente que favorece essa ajuda mútua, esse estímulo que damos um ao outro. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas amanhã você estará sozinho no seu trabalho, no seu colégio, no seu ambiente. Você vai estar só. Provavelmente não terá nenhum irmão da igreja aqui do seu lado, não é? E Jesus disse, onde houverem 2 ou 3, eu estarei, mas de repente não haverá 2 ou 3 amanhã. Você vai estar só. Exatamente como Jesus queria ensinar para esses discípulos nesse momento. Prepará-los para que eles pudessem ser enviados ao mundo, como Jesus assim os enviou, lembrando que eles não são do mundo, mas estão no mundo, e precisariam enfrentar essa realidade de ter a falta da presença física de Jesus ao lado deles. Então, como eu digo para você, nada é por acaso. Tudo isso tem um plano, tudo isso tem um propósito, e o propósito é sempre ensinamento. Jesus é o mestre, Jesus é o professor, e a gente precisa aprender com o mestre, irmãos. Ele coloca os discípulos nesse barco, ele obriga cada um deles a entrar, e ele fica na praia despedindo a multidão. Versículo 46, diz assim, e tendo-os despedido, o que ele faz? Subiu ao monte para orar. Sozinho, manda a multidão para casa, despede todo mundo, barriguinha cheia, e ele vai para um monte próximo ali, onde ele poderia orar com sossego, falar com Deus, estar ali em comunhão. Enquanto isso, os discípulos estão aonde? Rumando pelo barquinho lá no meio do mar da Galileia, atravessando aquele mar para chegar ao outro lado da cidade de Betsaida. Então veja, enquanto estamos enfrentando as nossas lutas, aonde está Jesus? Orando no monte. É muito parecido com o que a Bíblia diz de hoje. Enquanto você está enfrentando as suas lutas no mundo, aonde está Jesus? A Bíblia diz que ele intercede por nós. Você já leu isso na Bíblia, irmão? Jesus, o sumo sacerdote, ele se compadece das nossas fraquezas e ele intercede por nós. Veja, você não está abandonado, embora você tenha sido compelido a agir nesse mundo aparentemente sozinho. Mas Jesus está orando, e orando por você. O que a Bíblia diz é que hoje Jesus está intercedendo por nós, exatamente num retrato do que ele estava pré-anunciando aos seus discípulos com esse episódio, para que eles entendessem, para que eles aprendessem, que mesmo quando Jesus não estivesse fisicamente com eles, Jesus estaria intercedendo por eles. E esse é o retrato pintado aqui no início dessa palavra, o Senhor intercedendo por nós. Irmãos, hoje a gente às vezes anda atrás aí de oração forte, né? Já viu? Tem um povinho que gosta disso, né? Gosta de uma palhaçada, né?
Eu quero ir ali, que ali tem uma oração forte. O cara pega a gente e fala, dá uma baforada, né? Na tua cara de um charuto legal. Oração forte, macumba evangélica agora, né? As pessoas gostam disso. Irmãos, qual é a oração mais forte que pode ter? É a oração que Jesus está fazendo por você. Não existe oração mais forte. Se Jesus está intercedendo por mim, quem mais pode interceder por mim com mais intensidade e poder do que Jesus? Isso não quer dizer que a gente não deve orar uns pelos outros, que a Deus não deve interceder, que não há um papel importante também para os intercessores dentro da igreja. Sim, existe, eu creio nisso. Mas eu preciso entender, até para que eu não fique nessa mística aí de oração forte. Porque a maior de todas, hoje, Jesus está fazendo por mim. Embora eu possa achar que amanhã, quando eu estiver enfrentando as minhas lutas do dia a dia, eu esteja sozinho. Eu nunca estou sozinho. Jesus está intercedendo por mim. Jesus está intercedendo por você, meu querido. E a Bíblia deixa isso tão claro que ela afirma que se isso está acontecendo, o que pode acontecer demais contigo, querido? Leia comigo Romanos capítulo 8, vamos ler? Romanos capítulo 8, versículo 31 até o versículo 35. Essa era a certeza que o apóstolo Paulo tinha. E nós precisamos ter também. Romanos 8, 31 a 35 diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor está intercedendo por nós, qual é a macumba contra nós que vai dar certo? Me diga, meu amado. Se Ele é a meu favor, que progresso terá aquele que é contra mim? Me diga isso. Que progresso terá um olho gordo, uma macumba, uma inveja, uma feitiçaria? Que progresso terá se há alguém que intercede por mim? O apóstolo Paulo sabia disso, por isso que ele vivia em paz. Hoje eu vejo gente que diz que é crente, mas não vive em paz. Está sempre com medo de tudo. Crente supersticioso tem medo de passar embaixo da escada quando vê um gato preto se benze. Falei, meu Deus do céu, que negócio é esse? Vê uma macumba na esquina, chega todo arrepiado. Espera aí. Tem alguém intercedendo por você ou não tem, meu querido? E a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E Paulo continua dizendo, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por quem? Por nós. Paulo falou isso tudo baseado neste fato, nessa verdade. Jesus intercede por nós. Então quem será contra nós? Jesus está a nosso favor, está a favor, embora não esteja fisicamente ao lado, está a favor de nós, então quem pode ser contra? E por isso ele conclui no verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será uma mera tribulação? Será um momento de angústia? Será um momento de perseguição, de fome, de nudez, de perigo, de espada? Será que alguma dessas dificuldades que a gente vai enfrentar no mundo será suficiente para nos separar desse amor que mantém o Senhor até hoje intercedendo por nós? Irmãos, a consciência que deveríamos ter é, enquanto eu estou aqui nessa batalha, há alguém lá no monte orando por mim, e esse alguém é Jesus, e Ele está intercedendo por minha vida, Ele está a meu favor, quem pode ser contra mim? Lição de Deus que está aí, para os discípulos e principalmente hoje para nós. Veja o verso 48, volta lá no texto, irmãos. A evidência daquilo que eu estou dizendo a você. Diz que Jesus vai orar sozinho lá no monte, e aí o verso 47, ao cair da tarde, estava o barco, aonde? No meio do mar, e ele sozinho em terra. É isso que diz a Bíblia. Aí o verso 48 diz o quê? E,
vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Olha que maravilha essa verdade, irmãos. Jesus está orando no monte, mas ele não está distraído ali, porque ele está intercedendo por nós. O foco das suas orações são os seus discípulos. E veja, no meio do mar, sozinhos para onde foram compelidos a ir por Jesus, num determinado momento, enfrentaram uma grande dificuldade para tirar aquele barco do lugar. Diz o texto bíblico, porque o vento lhes era contrário, o barco à vela, o vento estava contra aquele barco, e o remo que eles usavam não era suficiente para levar aquele barco adiante, porque o vento batia contrário ao movimento do barco. E aí estavam naquele momento de grande esforço que não dava em nada, porque remavam e não saíam do lugar. E aí, irmãos, o que o texto diz aqui é que Jesus os viu. O versículo 48 começa dizendo: e vendo-os em dificuldade a remar. Quem que viu primeiro isso? Jesus. Veja, ao se depararem com a dificuldade, imediatamente Jesus a percebeu. Lá do monte onde ele estava, ele olhou e viu a dificuldade que aqueles homens estavam tendo de tirar aquele barco do lugar. Talvez haja um momento na sua vida que você passe por isso. Já passou por isso? Remar e não sair do lugar. Tentar, se esforçar, suar e não mover uma palha na sua vida, e todo esforço é feito e nada acontece. Não é uma tremenda de uma dificuldade, irmãos? E eles estavam nessa dificuldade, e ainda mais perigoso, porque era no meio do mar, e aquele esforço que eles estavam fazendo, ia chegar um momento que não conseguiriam mais fazer, ia chegar um momento que aquele barco ficaria à deriva ao sabor do vento e podia dar em qualquer lugar, e coisas piores poderiam acontecer naquele momento. Mas o melhor do texto é que Jesus estava olhando. Jesus viu. Ninguém precisou dizer a ele, ele os viu em dificuldade. O texto não diz que os discípulos naquela hora começaram a orar. Não. O texto mostra que os discípulos estavam remando. Não sei se oravam enquanto remavam, mas eles estavam naquele momento remando. Então não dependeu nem de uma oração dos discípulos, porque Jesus vê as nossas necessidades antes mesmo das nossas orações. Entenda isso, meu amado. Não estou dizendo que você não deva orar, não é isso. Mas o que eu estou dizendo para você é que Jesus está vendo. Ele está vendo todas as coisas, até mesmo antes de uma oração nossa. Ele está percebendo as nossas dificuldades, e foi isso que o texto mostrou. Atento ele estava a esta dificuldade. E muitas vezes na nossa vida nós estamos enfrentando dificuldades, até quando estamos fazendo a obra de Deus. Pensa bem, não é o caso aqui? Quem eram estes em dificuldades? Discípulos de Jesus. O que eles faziam nessa altura do campeonato? A obra de Deus. Tinham acabado de servir uma multidão, tinham acabado de recolher 12 cestos. E se você for olhar o texto mais para trás ainda, você verá que eles tinham acabado de voltar das cidades para onde Jesus os mandou, tinham acabado de fazer ali um monte de dias de expulsão de demônios, de pregação do evangelho, de ensino às pessoas, de cura de enfermos. Estavam fazendo a obra de Deus. Mas mesmo assim se deparam com esse momento de dificuldade. É a ilusão que algumas pessoas têm de que por estarem fazendo a obra de Deus, estarão imunes às dificuldades. Isso é mentira. As dificuldades fazem parte da vida e fazem parte também da obra de Deus. Eu costumo dizer, irmão, que se não tiver dificuldade, não tem graça. Se não tiver barreira, não tem graça. Facilidade, irmão. Muita facilidade. Já diz o ditado, quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Mas os santos aqui da igreja não desconfiam muito, não.
São tolinhos. Olha só, como é que é problema isso, né? Tinha que desconfiar, não é assim não. O reino de Deus é tomado por esforço. Existe dificuldade sim, irmão. E ela é boa, ela é terapêutica para nós. Toda dificuldade permitida por Deus é um ensinamento para a gente. Veja que a origem de toda dificuldade foi Jesus. Porque foi Ele quem os compeliu a entrar naquele barco. E de repente lá estão alguns deles remando e praguejando. Por que Jesus mandou a gente entrar aqui? Jesus botou a gente numa furada, olha só. Não é assim que a gente faz, irmão? Não é assim que alguns de nós se comportam? Começamos na hora da luta até atribuir a Deus alguma culpa pelo que estamos passando. Mas não sabemos que Deus está lá intercedendo por nós. E que Deus está lá de olho na gente, porque Ele viu a dificuldade antes de qualquer oração, antes de qualquer movimento. Jesus, já atento à dificuldade, já olhou para aquilo que eles estavam passando. E é comum na vida da gente a gente enfrentar essas lutas, mesmo quando estamos fazendo a obra de Deus. Às vezes a gente pode enfrentar momentos de remar e não sair do lugar. Enfrentar momentos de ventos que são tão contrários a gente que querem até nos empurrar para trás, nos fazer retroceder. Embora a Bíblia diz que nós não somos dos que retrocedem, somos daqueles que avançam para a conservação da alma. Está lá em Hebreus capítulo 10. Então nós não podemos voltar atrás, mas os ventos querem nos derrubar. Querem ou não querem, irmãos? Veja, o inimigo das nossas almas quer nos fazer recuar. E é comum enfrentarmos isso diariamente na nossa lida, mas o que temos que entender é que o Senhor está vendo. Então a minha postura, aquilo que Deus espera de mim, é simplesmente que eu continue a remar. Continue a remar. Não importa o que aconteça. Deus está vendo a sua dificuldade. O que você não pode fazer é parar de remar. Porque o vento era contrário. Mas o texto diz, eles estavam em dificuldade a remar. Remar. E rema, e rema, e rema, e não sai do lugar, mas eu vou remar. Porque se eu parar de remar, eu vou morrer. Entende? Então, a parte de Deus, Ele fará como fez. E o texto mostra. Mas a minha parte, a sua parte, é continuar a remar. Amém, irmãos? Continue a remar. A Dory dizia, continue a nadar, continue a nadar. Lembra da Dory? Ninguém viu Procurando Nemo? Continue, não pare, não deixe nenhum momento de se empenhar, de fazer, de remar, porque a parte de Deus Ele fará. Entende isso, irmão? Ele fará. E Ele está vendo, Ele não está distraído. A gente às vezes pensa que Deus está tão distraído que eu tenho que gritar para Ele ouvir. Eu digo, Deus, me ajuda. Eu não preciso gritar para Deus me ouvir. Se eu pensar, Deus já me ouve. Entende? As minhas orações não necessariamente precisam ser em voz alta. Não necessariamente precisam ser em determinada postura corporal. Não necessariamente precisam ser com determinada vestimenta. Porque Deus conhece tudo o que eu estou passando e sabe tudo a meu respeito. O que eu tenho que fazer é continuar remando. Porque remar é a minha parte. Remar não é a parte de Deus. Remar é a minha especialidade. A especialidade de Deus é fazer milagre, irmão. Mas remar está ao nosso alcance. Embora às vezes a gente nem saia do lugar, mas a gente tem que continuar remando, remando e remando. E Deus está lá vendo a nossa situação. Veja o que diz Êxodo capítulo 3, versículo 7. Interessante ver que isso é um princípio de todos os tempos. Êxodo capítulo 3, versículo número 7. Diz assim, disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Sempre Deus viu, sempre Deus vê, sempre Deus conhece o sofrimento, a luta, a aflição, a dificuldade de cada um de nós. Não vem com essa de dizer Deus não está vendo, Deus está distraído, Deus não está ouvindo minha oração, meu clamor. Mentira! Deus está ouvindo, mas às vezes é você que para de remar, às vezes é você que desiste antes,
que desiste cedo demais e que entrega os pontos cedo demais. E o que Deus está nos ensinando é: continue remando, continue fazendo a sua parte, porque Ele certamente fará a dele. E diz o versículo 48, voltando ao texto em Marcos capítulo 6, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veja, madrugada, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Você viu isso aqui, irmão? Jesus não só viu, como fez alguma coisa. Deus não é sádico que fica olhando o teu sofrimento e dizendo: que legal, olha lá, está sofrendo. Não, Ele não apenas vê, como Ele toma a dianteira da nossa vida. Ele toma a dianteira do nosso problema. E veja, Jesus desce do monte, e Ele tem que chegar lá onde está o barco, no meio do mar da Galileia, e não tinha nenhum jet ski naquela hora, não tinha nenhuma lanchinha, não tinha nenhum barquinho de remo, nenhuma boia. Então Jesus faz um milagre. Aí Ele vai andando, e pelo jeito eu acho que Ele foi correndo, porque Ele queria tomar a frente do barco, e o barco já está lá embaixo. Você imagina Jesus correndo por sobre o mar, para alcançar os seus discípulos, que Ele compeliu a irem para aquele lugar, para mostrar para eles que Ele vem em socorro deles, irmãos. Para mostrar para eles que eles não são abandonados nem um só momento das suas vidas. Não há um momento sequer em que estamos abandonados. Então Ele vai em socorro daqueles homens, mesmo que Ele precise fazer o que parece impossível e impensável. Quando já se ouviu em alguma literatura, em alguma história, de alguém andando por sobre a água do mar? Quando alguém imaginou uma coisa dessa? Jesus faz o impossível para chegar aonde estão os seus discípulos, e mais do que apenas chegar, para tomar a dianteira. Por que Jesus quer tomar a dianteira? Por que Jesus quer ir na frente? Porque quando Ele vai na frente, irmãos, Ele garante a vitória. Quando Ele vai na frente, Ele é a barreira para o vento que é contrário. Pensou nisso? O vento é contrário, mas Jesus está na frente. O vento bate aonde? Bate em Jesus primeiro, entendeu? O inimigo quer te destruir, mas Jesus está na frente. A bala vai primeiro em quem? Vai em Jesus primeiro. Você entende isso? É por isso que Ele quer tomar a frente. Porque o vento é contrário, mas Ele quer ficar entre você e o vento. Ele quer ficar ali. Ele quer ser o escudo da tua vida. E é isso que Ele vai fazer nesse momento, é esse o seu intento, ir à frente para cuidar das dificuldades daqueles homens. Deus sempre vem, irmãos, sempre vem. E Deus agora vem na pessoa de Jesus. É na pessoa de Cristo que Ele se faz presente na nossa vida. Nos momentos de maiores dificuldades que a gente possa passar, Jesus não falha. Bote isso na sua cabeça de uma vez por todas. E veja, os discípulos não estavam muito preparados para isso. O desenrolar do texto vai nos dizer, porque o medo tomou conta daqueles homens. Ali só tinham homens experientes naquele mesmo mar. Aquele mar era a casa da maioria daqueles homens. Estavam muito acostumados a remar naquele lugar. Mas eles ficaram apavorados com a situação na qual estavam metidos. Remavam e não saíam do lugar. Eles ficaram tremendamente apavorados. Irmãos, quando nós temos medo, o Senhor também vem para nos trazer a paz. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo número 20, versículo 19 e 20. Diz assim, Evangelho de João, capítulo 20, 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, como é que eles estavam? Com medo dos judeus. Veio Jesus e fez o quê?
pôs-se no meio deles e disse-lhes o quê? Paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Mais um momento de uma intervenção de Jesus milagrosa, não é? Isso é no dia da sua ressurreição. Os discípulos estão amedrontados dentro de um quarto, com medo dos judeus pelo que acontecera a Jesus. E Jesus, ele entra naquele lugar onde eles estavam, e a primeira coisa que ele diz é: gente, paz com vocês, paz na tua vida, paz vem para mandar embora o medo, entende? Quem teme não tem paz. A Bíblia diz que quem tem medo vive em tormento. Tormento lembra tempestade, lembra vento contrário, né? Lembra dificuldade. E é assim que vive alguém que está com medo. E os discípulos estavam com medo, e ele apareceu aos discípulos e disse: paz. Eu creio que Jesus estava andando por sobre o mar para tomar a dianteira daquele barco e depois dizer para eles: paz. Eu estou vendo, paz para vocês. Eu estou percebendo a dificuldade. E ele disse em João, capítulo 14, versículo 27. Você conhece, eu repito muito esse texto. Veja, João 14, 27. Ele diz: deixo-vos o que, irmãos? A paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele deu a paz, então não é para eu ter medo. Ele deu a paz. Veja, mesmo antes da ressurreição, ele já tinha dito isso aos discípulos. Mas parece que não foi suficientemente entendido por eles, porque no dia da morte estavam eles lá, reunidos, cheios de medo dos judeus. Mas ele mesmo antes de morrer diz: eu deixo a minha paz para vocês. Jesus deixou a paz para você. Ele está atento à sua dificuldade, a rema que você faz e não sai do lugar. Jesus está olhando isso tudo, irmãos, e Ele quer te dar a paz. Voltando ao texto, em Marcos, capítulo 6, o texto prossegue, trazendo muitas lições para nós. Diz o versículo 48, né, que ele queria tomar-lhes a dianteira, e no 49 diz assim: eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, o que eles pensaram? Pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Agora o verso 51, olha o que acontece. E subiu para o barco. Para quê? Para estar com eles. E o vento cessou. E ficaram entre si atônitos. Jesus anda sobre o mar para entrar no barco. Ao entrar no barco, o vento para. E eles ficam todos sem compreender nada do que estava acontecendo. Mas Jesus entrou no barco. Naquele mesmo barco em que eles estavam em dificuldade. Naquele mesmo barco em que eles estavam sozinhos, agora Jesus entrou com eles naquele barco. Irmãos, esse mar no qual a gente vive é o mundo que a gente tem que enfrentar amanhã. O barco é a nossa vida. Os ventos contrários são as dificuldades. Isso tudo é natural da vida. Mas o que o Senhor quer ensinar aos discípulos e a nós é que Ele está sempre pronto para atender às nossas necessidades. Ele está sempre pronto para entrar no barco da nossa vida, para fazer cessarem os adversários, os obstáculos, as lutas e as dificuldades que querem nos derrubar. Mas a lição principal desse texto é que só quando Jesus entrou no barco e o vento cessou, que os discípulos então caíram em si do que estava acontecendo. Mas pensa, não deveria ter sido diferente, irmão? Quando no versículo 49 diz que eles, ao verem Jesus andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram. Esse é um dos textos mais engraçados da Bíblia, irmãos. Você não acha graça? Eu acho graça quando eu leio isso aqui.
os discípulos de Jesus, pescador macho igual Pedro. Pensa nisso. Quando vê Jesus andando, dá um berro. Ah! É um fantasma! Espera aí, Pedro, seja homem, pô, para com isso. Ah, não dá vontade de dizer para ele isso? Fala sério. Que negócio é esse, cara? Fantasma? É Jesus, você não está vendo, não? Por que a gente pensa em tudo menos em Jesus? Vê como é que a gente é influenciável. Vê como é que a gente reage. Acontece uma coisa inesperada, a gente pensa um monte de coisa, é o mal, é o diabo, é o capeta, é isso, é aquilo outro, só não pensa que é Jesus. Por quê? Porque a gente pensa sempre o pior. Porque a nossa disposição mental é sempre essa, de achar que é sempre o pior. Por que não pensar? É Jesus vindo atrás da gente, socorrer a gente. Por que gritar? Fantasma? Ah! Não, irmão, está tudo errado. Mas o pior é que isso ainda acontece com a gente. Embora esteja aqui registrado na Bíblia, para a gente aprender com os erros deles, né, irmãos? A Bíblia deixa os erros deles para nós aprendermos e não passarmos pelo mesmo erro. Mas o pior é que a gente mesmo vendo isso acaba errando também. Da mesma forma. Só pensa desgraça, só pensa o pior, só vê bobagem, né? E fica de repente igual um discípulo aí gritando fantasma. Mas não, o que o texto diz é que não é fantasma nenhum, é Jesus. E aí diz o verso 50 que todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Mesmo vendo Jesus, eles não acreditavam que era Jesus. Mesmo olhando e vendo, Jesus teve que falar para afirmar que era ele mesmo. Homens que conheciam bem Jesus. Então, irmãos, lição para nós é que esse medo se apodera da gente de uma maneira tão cruel que a gente fica até cego, né? Deus está agindo e você não está vendo. Deus está vindo no socorro e você está achando que não está. Está achando que é o mal que vem te pegar. Deus está trabalhando em teu favor, você está achando que é o diabo, gente. Como é que pode isso? Mas sabe quem faz isso? É o medo. O medo é terrível. Por isso a Bíblia diz: o perfeito amor de Deus lança fora todo medo. E aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O pior desse versículo é essa segunda parte. Porque a primeira parte é linda, o amor de Deus lança o medo fora, maravilha. Mas e aquele que mesmo sendo amado por Deus continua com medo? O que acontece com esse é que ele não é aperfeiçoado no amor. Ele não é aperfeiçoado, ele fica estagnado na sua vida. O medo imobiliza você de tal forma que a tua vida não vai para frente. A tua vida não anda. Então a nossa fé em Jesus, ela nos faz ter a certeza de que Ele está conosco. De que mesmo quando eu estou em dificuldade, Ele está me vendo. De que por pior que seja a situação, eu creio que haverá uma saída em Deus. Eu creio que Ele tem um plano até sobrenatural para me tirar dessa fria. É isso que a fé tem que fazer com a gente, irmãos. Porque o medo é que faz os fantasmas aparecerem. Vem cá, alguém aqui acredita em fantasma? Fala sério comigo aqui. Vamos ter uma conversa aqui séria, nós dois. Tem algum infeliz de um crente aqui que acredita em fantasma? Eu vou exorcizar você. Fantasma não existe. Ninguém diz amém? Vocês estão com medo de mim? Não fala amém, é isso? Fantasma não existe. A ideia de fantasma é espírita. Tem algum espírita aqui? Pode até que tem. Visitante, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mas a verdade eu tenho que dizer para você. Fantasma não existe. A ideia de fantasma é o espírito de alguém que já morreu. E o espírito de alguém que já morreu ou está no inferno ou está no céu. Na terra vagando é que não está. Quem está vagando na terra é demônio. Os demônios é que estão vagando na terra aí. Mas espírito de gente morta, ou está no inferno, ou está no seio de Abraão, não tem purgatório, não tem estado intermediário para onde esteja, não tem saída, não tem fogo brando, é uma das duas situações. Então fantasma não existe.
Agora, o medo, e os discípulos também, estavam ainda em instrução, entenda também a frase deles, eles não estavam prontos. Os discípulos estavam sendo, veja, isso é no início do Evangelho de Marcos. Tinha muita coisa para rolar ainda, muito ensinamento para esses homens ainda. Eles não estavam ainda conhecendo tudo, tinham muita coisa ainda para aprender. Você lembra lá de João 9, quando eles perguntam, vendo um homem cego de nascença, perguntam, quem pecou, foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse assim? Ainda estavam impregnados dessas doutrinas erradas e Jesus ia ensinando, tirando essa sujeira. Por isso é bom a gente estar na igreja, para essa sujeira ir embora da gente, porque hoje ainda tem gente na igreja que é supersticiosa, gente, que acredita em fantasma, que bate na madeira. Pelo amor de Deus, dá vontade de bater na sua cara, né? Fala sério. Não tem gente assim, irmãos, que faz essas coisas? Pense, eu vi um fantasma, eu senti uma presença. Sentiu, foi o capeta do teu lado. Você entende isso? Não tem fantasma. Mas a pior coisa é o medo. O medo faz você ver o que não existe. O pavor, o pânico faz você ver, e você vê mesmo, só que não existe. O medo cria ilusões na sua mente que você não vê. Já viu gente que tem medo de coisa? Tem gente que tem medo. Eu conheço uma pessoa que tem medo de gato, já viu isso? O pastor sabe que... Você imagina alguém ter medo de gato, irmão? Aí eu brinco com a pessoa, olha o gato ali, o gato. Isso é verdade, eu estou falando sério, eu brinco, fica doido. Tem outra que eu conheço também que tem medo de barata. Eu. Não tanto, né? Eu sou macho, peraí. Mas eu conheço gente que tem pavor de barata. Não pode nem vir uma barata, falar barata. E aí o medo faz com que a pessoa veja até a barata. Ela olha assim, tem uma ameixa no chão, ela diz, é a barata. Mas não, uma ameixa. Ela pensa que é a barata. Tem um cachinho de uva, não é uma barata. Uma uva passa, né? É uma barata. Porque o medo faz a pessoa ver o que não existe. E eles viram fantasma, por quê? Fantasma não existe. Mas o medo faz a gente ver fantasma. O medo faz a gente ver o que não existe, irmãos. E o pior, faz a gente não ver o que existe. O medo cega para umas coisas e abre os olhos para outras. Abre os teus olhos para ver o que não existe e cega os teus olhos para ver o que existe, o amor de Deus pela tua vida. Isso existe. Isso é real, isso é palpável. Jesus preocupado contigo, orando por você, indo ao teu encontro, isso existe. Mas o medo não deixa você ver. O medo faz você ver só que você está sozinho, abandonado, nem ninguém por mim, ó vida, ó azar, o que eu faço e tal. O medo é assim. E você não vê que Jesus é por você. E se Ele é por você, quem será contra você? Me diga. Quem pode ser contra você? A gente tem que aprender isso, irmãos. Quando Jesus entra no barco, o versículo 50 diz assim, Ele fala, tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo, não temais. Sou eu. Animo a vida de vocês. A minha presença é que vai trazer ânimo. Então, a mesma coisa que ele falou lá em João, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vocês vão ter momentos no mundo que as aflições vão vir, vocês terão até um pouco de medo. Mas ele diz, não tenham medo, tenham ânimo. Eu venci. O teu Jesus é vencedor? Fala para mim. O teu Jesus está na cruz ainda, sanguentado. Ele é vitorioso, então ele está vivo, e ele está hoje intercedendo pela sua vida. Não há nenhuma razão para você ter algum tipo de medo na sua vida. Não há nenhuma razão para o medo tomar conta de você. Mas os discípulos estavam com medo, e estavam atônitos, como diz o texto. Versículo 51 diz, e subiu para o barco, para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si como? Atônitos. Como é que é ficar atônito? É ficar um olhando para a cara do outro. O que aconteceu? O que é isso? O que houve? Você entendeu isso? Não entendi nada. Que negócio é esse? Explica aí. Pedro, fala alguma coisa. João, tá? Atônitos. Um olhando para o outro sem saber o que aconteceu. Mas qual a razão deles estarem assim? Versículo 52 diz, porque
não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Amados, esse versículo é a chave da compreensão. Por que o medo se instala? Por que vem a perplexidade? Ficamos atônitos sem entender. Ficamos cheios de pavor no meio da situação, achando que Deus não está vendo, achando que não vem ao nosso socorro, achando que não tem nada com isso. Por que isso acontece? A razão está aqui. Primeira, falta de entendimento. Não compreenderam o milagre. E por falta de entendimento, o que acontece? O coração endurece. Então, meu querido, infelizmente eu tenho que dizer isso a você. Quem tem medo não é um coitadinho, é um pecador. Está com o coração endurecido, segundo o texto bíblico que eu acabei de ler para você. Não é digno de pena nem de tchucu-tchucu. Está em pecado. Está atônito, está com medo, porque não entendeu nada que Jesus fez. Não entendeu nada que ele falou. E o pior, está com o coração endurecido, empedrado. E essa dureza de coração, amado, só o entendimento da palavra de Deus que pode quebrar. Por isso eu creio que essa noite, para nós enfrentarmos as dificuldades, a gente precisa compreender a ação de Deus na nossa vida. E Deus mandou essa palavra hoje para você, para quebrar a dureza do teu coração. Porque o medo é consequência dessa dureza do seu coração. Esse medo que você sente é consequência dessa falta de entendimento da maneira de Deus fazer e da maneira de Deus agir. Então a palavra veio essa noite para trazer o entendimento, para que você não fique mais atônito, sem compreender o que está acontecendo. Deus quer te dar entendimento, e junto com o entendimento, lançar fora todo o medo da tua vida, para que você tenha segurança e paz, que é o que o Senhor veio te dar. Entende isso? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que Deus abençoe você em nome de Jesus e te dê entendimento da palavra para que o medo vá embora. Vamos louvar? Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. Em meio às lutas eu não estou só, sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Você crê nisso? Deus tem um chamado sobre a sua vida. Você não foi aquele que escolheu o Senhor, foi o Senhor que te escolheu. Assim foi com aqueles discípulos. Todos eles foram escolhidos pelo Senhor, receberam de Deus um chamado, e Deus estava sempre de olho na vida daqueles homens, como está hoje de olho em nós. Seus olhos estão sobre nós, contemplando as nossas lutas, as nossas dificuldades, olhando para os nossos problemas. Quando o vento sopra, como diz a canção, como diz o texto, o vento contrário soprou, mas o Senhor está sempre a nos proteger. O Senhor está sempre a nos guiar, cuidando de nós. Não há razão para ter medo, meu amado. Esse medo que vem ao teu coração
é fruto de uma dureza no teu coração, é fruto de uma falta de entendimento do plano e do propósito de Deus. Por isso eu quero essa noite orar por você que sentiu que essa palavra foi Deus falando ao teu coração, Deus te falando para te dar entendimento, para que o medo possa ir embora. Se foi contigo que Deus falou, saia do seu lugar, vem orar junto comigo aqui. Quero orar por sua vida, quero pedir ao Senhor que esse medo vá embora, que venha agora o entendimento completo da palavra de Deus, que não haja mais lugar para esse temor, para estar atônito, porque você compreende o que Deus fez, e o que Ele está fazendo, e o que Ele vai fazer. Esse entendimento que vai tirar o medo do teu coração. Você não vai mais ver fantasmas, você vai ver a glória de Deus agora. Você vai ver o agir sobrenatural, o Senhor andando sobre as águas, o Senhor vencendo os obstáculos para chegar até você, para tirar você dessa dificuldade. Se é você que está nessa dificuldade, vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir a Deus por você, junto contigo, para que o medo vá embora e você sinta que Jesus é por você e ninguém poderá ser contra você. Pai, toca nos teus filhos aqui, Senhor. Toca em teus filhos, Deus. Fala o coração de cada um deles, que a palavra traga entendimento que manda embora o medo, que manda embora o pavor, que manda embora a incredulidade. Deus, em nome de Jesus, essa palavra veio para esses teus filhos que precisavam ouvi-la, que precisavam entendimento da tua palavra, para entender que o Senhor é por nós, não há quem possa ser contra nós, não há quem possa ser adversário se o Senhor está ao nosso lado. Mesmo que os ventos sejam contrários, o Senhor vai à nossa frente para ser a barreira que nos protege. O escudo da nossa vida é o Senhor. Pai querido, tira o medo, o incômodo do coração desses teus filhos. Dá certeza de vitória, dá certeza de que o Senhor está intercedendo por nós, operando em nosso favor. Dá esta certeza amanhã, durante a semana, todos os dias, Pai. Que não haja tristeza, que não haja temor, que não haja medo, mas sim confiança na operação, no que os olhos de Deus estão sobre nós. Que Deus abençoe você, meu querido, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus. Deus abençoe você, guarde a tua vida, guarde o teu coração e livre você de todo medo, em nome de Jesus. Deus abençoe. Louva de novo esse hino, querido, que diz que você é discípulo do Senhor, chamado, escolhido. Não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar. E mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim. Tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei, Deus não abre mão de mim, não. Fazer, não há mais tempo pra olhar atrás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no
Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Obrigado, Senhor, pelo chamado, pela escolha. Obrigado, Pai. Recebe o nosso culto essa noite. Glória ao nome de Jesus.